Bom dia, oitavo ano do Colégio Sêner. Essa videoaula é para correção dos exercícios que eu tinha solicitado na última aula. Eu vou começar pelo livro integrado, a página 3. Alguns dos exercícios já foram corrigidos pelas videoaulas do SPE, tá? Então, número 1. A enciclopédia, obra composta de 35 volumes e organizado por Diderot e Alembert, considerado símbolo do pensamento iluminista do século XVIII. Editada entre 1751 e 1780, a enciclopédia chegou a ser proibida pela monarquia francesa. Letra A. Defendia um desenvolvimento intelectual dos integrantes da nobreza apenas? Falso. Tá? A enciclopédia ela defendia o pensamento intelectual de todas as classes sociais. Eram representantes da classe burguesa, a qual desejava instrução exclusivamente para desenvolver o comércio? Também é falsa. Defendia um pensamento revolucionário? Verdadeiro. Então, é a marca a letra C. Número 2, o iluminismo também está relacionado ao surgimento de um pensamento econômico chamado liberalismo, antagonista do mercantilismo. Então, a letra correta é metalismo e liberdade de comércio, tá? Bom, a página 3, ok, passando para a página 5. Na página 5, a gente tem um texto, na página 4, sobre a relação de colônia e metrópole, sobre o pacto colonial, tá? E como que a região de Minas Gerais burlava as cobranças, as taxações aí com relação aos impostos da coroa portuguesa, tá? Após a leitura do texto, responda no caderno as questões a seguir. Número 1. De que maneira a coroa portuguesa exercia controle sobre a economia e a educação no Brasil colonial? Como toda metrópole, gente, a metrópole Portugal, ela vai exercer afluência sobre nós, colônia dela, através das alfândegas, dos fiscais, lógico, portugueses, e centralizando tudo em Lisboa, tá? Tudo que era referente à coroa portuguesa tinha que passar pelos fiscais portugueses para poder comercializar, no caso, os colonos brasileiros com Portugal, tá? E vice-versa. Qualquer produto que viesse para cá, para a colônia, também passava pela fiscalização de Lisboa. Número 2. Por que Portugal estabelecia esses controles? Logicamente, para evitar contrabando, tá? Porque o objetivo número 1 de toda a metrópole é sugar as riquezas das suas colônias. Então, era evitar sonegação, evitar contrabando por parte dos colonos. 3. De que maneiras os colonos buscavam fugir do controle da metrópole? Justamente, o Brasil tem uma fronteira muito grande e por mais que existissem fiscais, eles não davam conta de todo o território. Então, os brasileiros aproveitavam da extensa fronteira que o Brasil tem para comercializar, principalmente com colonos espanhóis que faziam divisa aí com o território brasileiro. Bom, então a página 5 também ok. Passando para a página 6, interpretando documentos, tem um pequeno texto falando como que a coroa portuguesa via os brasileiros, os mineiros principalmente, tá? Como um povo insolente que vomita insolências, desrespeita as ordens, são intratáveis. Ou seja, já existia aí, por parte da coroa portuguesa, um sentimento de que mais cedo ou mais tarde uma revolta aconteceria nessas terras porque o povo não aceitava as ordens, as leis portuguesas. Primeiro, de que forma os moradores da colônia eram vistos por integrantes da administração portuguesa? Eles eram vistos como arrogantes e desobedientes. 2. A administração portuguesa considerava a possibilidade de ocorrerem movimentos de revolta na colônia. Por quê? Sim, considerava porque eles já sentiam que os mineiros não eram obedientes, tá? Estavam insatisfeitos e um confronto, uma revolta era algo inevitável, tá? Então, devido à insatisfação da população com a administração, com os impostos, ela já percebia que um conflito seria inevitável com a coroa portuguesa. Bom, página 6, corrigido. Passando para a página 10.
A página 10 é referente a essa imagem da execução de Tiradentes, tá? Primeiro, como são escolhidos os feriados no Brasil? Vocês devem ter pesquisado para saber como que um feriado é colocado na agenda de feriados nacionais, municipais ou estaduais, tá? Existem vários tipos de feriados. No caso, 21 de abril, que é a morte de Tiradentes, ele é um feriado nacional. Ele são datas comemorativas, acontecimentos de importância para o país, ou para o estado, ou para o município, que são escolhidos de acordo aí com interesses da sociedade, interesses do próprio governo, ou também religiosos, interesses religiosos, como no caso aí do Natal. Bom, essas datas podem ser propostas pela sociedade civil ou mesmo pela classe política. No caso, 21 de abril, ele foi um feriado escolhido justamente na época da República pelos políticos da época que precisavam ter uma figura representativa do expoente brasileiro, tá? Um herói para a nação brasileira, e Tiradentes foi escolhido porque teria sido um dos primeiros a lutar contra a forma de governo autoritária que era a monarquia absolutista. Então, podem ser escolhidos de acordo com vontade da sociedade civil, da própria classe política, e dependem aí do interesse desse evento, tá? A número 2, em que ano foi criado o feriado de 21 de abril em homenagem a Tiradentes? O que acontecia na história política do país neste período? Bom, esse feriado ele foi escolhido em 1890, o período de governo da República eu já acabei de falar que foi um momento da República para ter um personagem de destaque na nossa história, um personagem representando o Brasil, porque até então não havia heróis brasileiros, não havia personagens de destaque da história do Brasil, já que os personagens até então eram portugueses, tá? Então, 21 de abril foi decretado feriado em 1890. De que forma, número 3, de que forma os acontecimentos políticos do Brasil da época influenciaram na criação desse feriado? Bom, eu acabei de falar, era o período de governo da República, e a República precisava desse expoente, era um governo mais moderno, então ele precisava de um destaque para um personagem brasileiro. E Tiradentes foi esse personagem que mostrava um dos primeiros a lutar por independência, por separação do regime absolutista, tá? Então, era um sentimento de liberdade que Tiradentes propunha, e a República trazia esse ideal, né? Já que era uma forma de governo mais democrática. Página 10, ok. Passando para a página 12, número 1, tem um pequeno texto falando sobre os motivos para a Conjuração Baiana, e a resposta correta é a letra B, abolir a escravidão africana. Um dos principais objetivos da Conjuração Baiana era a liberdade dos escravizados, tá? Diferente da Conjuração Mineira, que propunha aí perdão das dívidas, liberdade para a região, mas a liberdade dos escravizados não era uma das pautas defendidas pela Conjuração Mineira. A número 2. Neste capítulo, você estudou as relações entre o Iluminismo e os dois movimentos que ocorreram no Brasil, a Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. Sobre o conteúdo, complete a cruzadinha a seguir. Letra A. Os filósofos iluministas acreditavam no uso da razão para a resolução de problemas da humanidade. Então, letra B. A liberdade de pensamento e de ação era um dos valores defendidos pelos iluministas. A C. Os filósofos iluministas eram contrários aos governos absolutistas europeus. Letra D. O contrato de colonos com os ideais iluministas se deu por meio de estudo dos filhos das famílias da elite colonial nas metrópoles europeias. A letra E. As revoltas coloniais brasileiras do fim do século XVIII diferenciavam-se de movimentos anteriores porque visavam ao rompimento definitivo com a coroa portuguesa. F. Um dos motivos do início da Conjuração
baiana foi a crise de produção de gêneros alimentícios que atingiu a região. G. Entre as reivindicações da Conjuração Mineira estava a proclamação de uma república. H. O membro da Conjuração Mineira mais severamente punido pelas autoridades portuguesas foi Tiradentes. Diferentemente da Conjuração Mineira, em que a maioria dos envolvidos pertencia à elite, a Conjuração Baiana foi realizada pelos mais humildes. J. A Conjuração Mineira foi chamada de Inconfidência Mineira pelas autoridades portuguesas. A número 3, retome a página inicial deste capítulo e responda a esta questão. Por que as ideias iluministas contradiziam a organização política e econômica do Brasil colonial, do Brasil colônia? As ideias iluministas se contrapunham porque ela questionava a forma de organização da colônia por parte do governo absolutista. Como todo governo monárquico e centralizado, ele não dava possibilidade de as pessoas participarem dele, de terem participação política. E também de ter liberdade comercial. Lembrem aí que na forma de governo absolutista, a forma de regular o comércio era o mercantilismo. Em mercantilismo, você dava monopólios de comércio para as pessoas que você desejava. Então, tirava a liberdade de concorrência das pessoas aí. E na colônia, eles estavam cansados dessa forma de governo e dessa forma centralizada de comércio que beneficiava apenas algumas pessoas, tá? Página 13 finalizada. Passando para o caderno de atividades, página 4. A página 4 já foi corrigido, tá? Esse exercício de VOF já foi corrigido numa videoaula da revisão do SPE. Mas vamos fazer só as letras. Então, a primeira é verdadeira, a segunda verdadeira, terceira falsa, quarta verdadeira e quinta falsa. Verdade, verdade, falsa, verdade, falsa. A número 2 tem um texto falando sobre a decadência da produção do ouro, tá? A partir da década de 1760, perdão. E a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, como uma forma de estimular os colônios. Vamos lá. Na capitania de Minas Gerais ocorreu um dos principais movimentos de contestação à coroa portuguesa, a Conjuração Mineira. A este respeito, leio o texto a seguir. Primeiro, letra A. Explique o contexto político e econômico que contribuiu para a ocorrência da Conjuração Mineira nos fins do século XVIII. Bom, primeiro aí, os colonos estavam insatisfeitos com os altos impostos e devido à decadência da extração do ouro a partir de 1760. A partir dessa crise da exploração do ouro, como pagar os impostos se a arrecadação não era mais a mesma? Então, a insatisfação com relação ao declínio da produção do ouro, e a coroa acreditava que era contrabando e não a diminuição da extração, tá? A rigidez da cobrança desses impostos, a violência também, porque por mais que eles tentassem argumentar, a coroa não aceitava que a produção tinha diminuído, e sim que eles estavam contrabandeando esse minério. A ameaça da derrama, tá, que eu já comentei com vocês, que o Visconde de Barbacena veio com o intuito de governar a região para cobrar os impostos que já estavam muito atrasados. A influência também das ideias iluministas na Europa, da Revolução Francesa principalmente, a própria independência das colônias inglesas na América, os Estados Unidos, que eu falei com vocês, é uma influência muito importante para a América, porque se os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra, outras colônias também poderiam conseguir independência, tá? Então, a letra B agora. As propostas dos conjurados mineiros não refletiam apenas preocupações imediatas. Pelo contrário, questionavam a estrutura colonial imposta por Portugal. Cite 2 objetivos do movimento que tinham essa pretensão. Primeiro, a emancipação política, a independência, né? Tendo como São João del Rei a sede desse novo governo. O fim do monopólio comercial, que é você dar a algumas pessoas apenas o benefício do comércio, tá? Não dá livre concorrência para todo mundo. O cancelamento da dívida, o perdão das dívidas que vários desses mineradores tinham com a coroa portuguesa. Aí estão alguns desses objetivos.
A terceira questão é a análise dessa obra também, já foi corrigido pela videoaula SPE, só recapitulando, muito provavelmente vocês já viram a aula, tá? A fisionomia de Tiradentes, ela é muito próxima a Jesus Cristo, uma tentativa de trazer esse herói religioso para o herói do período monárquico, tá? Lembrando que muito provavelmente ele não tinha essa aparência, já que nesse período os presos também eram uma questão de higiene, nas prisões era raspada o cabelo dos réus, tá? Então essa cabeleira muito provavelmente é uma construção para associar a figura de Jesus Cristo. Era para marcar as três opções corretas, a letra A, a letra B e a letra C. A número 4 tem uma questão aí sobre a sentença dada a Tiradentes, logo que ele é preso, tá? A rainha Maria de Portugal é que assina essa sentença de morte dele, você já deve ter lido, é uma sentença brutal, punindo aí pela rebeldia, pela traição, com a forca, uma morte natural na forca, e depois o esquartejamento e espalhando as partes de Tiradentes por vários dos territórios que ele havia visitado durante o processo de revolta de Minas Gerais. Bom, a terra deveria ser salgada e todos os bens confiscados, e os filhos e netos se tornariam infames, indesejados perante a coroa de Portugal. Então, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, recebeu a pena máxima entre os inconfidentes que conspiraram contra a opressão metropolitana. Pode-se perceber na sentença a intenção de que o ex-alferes servisse como exemplo para coibir novas revoltas. Todas as afirmativas comprovam tal intenção a partir das medidas explicitadas no trecho, exceto a única alternativa que não condiz com a sentença é a letra D. Bom, a número 5 é referente a esse texto sobre a conjuração baiana. Os textos da conjuração baiana são muito simples, fáceis de entender. Na madrugada do dia 12 de outubro de 1798, uma série de panfletos foi afixada em locais de grande circulação de moradores da cidade de Salvador. Leia o que trazia um destes panfletos, tá? Convocando a população para se unir aos revoltosos e lutar pela liberdade, que existia um abismo muito grande entre as pessoas livres e os escravizados, que isso deveria acabar e a liberdade ser o desejo de todos eles. Bom, primeiro, após leitura do documento, analise essas afirmativas. É a questão D, que é para marcar como correta, que estão corretas a número 1, a número 3 e a número 4, então a letra D. A cidade de Salvador, capital da colônia de 1700 até 1763, no final do século XVIII, vivia um clima de tensão e descontentamento. Explique de que maneira este contexto estimulou o surgimento da Conjuração Baiana de 1798. Essa é a questão 6. A gente já falou sobre a situação difícil da capital da Bahia, porque a corte foi para o Rio de Janeiro, levando aí os investimentos, o dinheiro que circulava com a corte. Junto com isso, vários fazendeiros começam a plantar cana-de-açúcar, retirando aí antigos plantios que eram de gêneros alimentícios. Então, o que acontece? A situação financeira fica mais difícil, os alimentos começam a ficar mais escassos e, consequentemente, mais caros. Uma boa parte deles era enviada ao Rio de Janeiro como forma de pagamento dos impostos. Então, junto com as ideias iluministas que chegam da Europa, todos esses desejos aí vão se somando, fazendo com que a população lute aí por tudo aquilo que eles acreditavam que deveria ser feito pela coroa para a região, para que tivessem boa condição de vida naquela região. A número 7 está falando também sobre a conjuração mineira, a conjuração baiana e os movimentos aí que vão surgindo de modelo para que os revoltosos lutassem por melhorias, tá? A respeito deste tema, analise as afirmativas em V ou F. A Conjuração Baiana de 1798 buscava, assim como os revolucionários franceses de 1789, uma sociedade baseada na manutenção dos privilégios de classe,
O que está falso é justamente a manutenção dos privilégios de classe. Segunda, a Conjuração Baiana pode ser considerada um do movimento popular pelo fato de atingir as bases estamentais da sociedade colonial. Verdadeira. 3. O texto afirma que os conjurados eram vistos pela coroa portuguesa como homens cidadãos, portanto, pertencentes à comunidade política. Falsa. A coroa via como traidores e não como homens cidadãos, tá? A número 4, a difusão das ideias iluministas, bem como dos acontecimentos relacionados à Revolução Francesa, inicialmente foi feita em Salvador por meio de grupos de intelectuais. Verdade. A última. A revolta dos alfaiates, nome popular pelo qual ficou conhecida a Conjuração Baiana, não obteve êxito. A metrópole portuguesa, ao descobrir a reunião, atuou com extremo rigor na repressão do movimento. Verdadeiro. 8. Analise este texto sobre a situação da cidade de Salvador no final do século XVIII, tá? Também já foi corrigido numa videoaula da SPE, só para recapitular. O alto valor do custo de vida dos alimentos aí fazia com que a população pobre ficasse cada vez mais difícil sobreviver naquele território. Qual dos fatores históricos ajudam a explicar a situação econômica de Salvador nas vésperas da Conjuração Baiana? A transferência da corte para o Rio de Janeiro, em 1763, tirou grande investimento da região, tá? A escassez de alimento, o plantio maciço de cana-de-açúcar na região, que vai substituir as lavouras de gêneros alimentícios, dificultando ainda mais para a população pobre ter acesso a esses alimentos. A letra B cite 2 objetivos dos conjurados baianos, principalmente a abolição da escravidão, a implantação de uma república, fim da discriminação racial, livre comércio e fim do domínio dos portugueses no comércio baiano, tá? Encerramos aí a correção dos exercícios da unidade 5, espero que tenham acertado boa parte deles. Beijinho e até mais!